Saudações a todos os futuros professores, saudações a todos os professores que nos acompanham. Nós hoje vamos falar sobre método de elaboração conjunta. Vamos poder perceber em que consiste o método de elaboração conjunta. Também vamos perceber como tornar o método de elaboração conjunta mais produtivo. E não só, vamos também abordar sobre as vantagens e desvantagens do método de elaboração conjunta. Fique ligado até o fim e não se esqueça de clicar aqui na palavra subscrever ou inscrever, escrita de cor vermelha, aqui no canto direito deste vídeo. E como já nos referimos, nós hoje vamos falar sobre método de elaboração conjunta. Em que consiste o método de elaboração conjunta? Na verdade, o método de elaboração conjunta consiste na atividade relativamente igual entre o professor e o aluno. Isto significa que tanto o professor como o aluno juntos participam na construção de conhecimentos, de convicções, de habilidades, de atitude, ou então, tanto o professor como o aluno participam na consolidação de conhecimentos já adquiridos. Quando é que se aplica este método? De que método estamos a falar? Certo, estamos sim a falar sobre o método de elaboração conjunta. No entanto, o professor pode sim aplicar o método de elaboração conjunta quando os alunos têm mínimas ideias, têm mínimas noções sobre o assunto da aula. Já nos referimos que quando estamos a falar de assunto, estamos sim a falar sobre o tema daquela aula. Então, quando o professor quer introduzir um novo tema, ou então quer fazer consolidação da aula passada, quer fazer uma recapitulação da aula passada, quer fazer a correção do TPC, ele pode não estar lá em frente sozinho a fazer a correção do TPC, a fazer a recapitulação da aula anterior. O professor pode sim buscar o campo de experiências, o campo de ideias, o campo de conhecimentos dos seus alunos. Então, neste caso, estamos perante o método de elaboração conjunta, porque tanto o professor como o aluno juntos participam na elaboração de conhecimento. E temos a salientar que a forma principal do uso ou da realização do método de elaboração conjunta é a conversação didática. Esta conversação didática acontece por meio de perguntas ou respostas, tanto da parte do professor como do lado do aluno. O método de elaboração conjunta é um método bastante recomendado nas nossas escolas. É um método pedagogicamente muito recomendado e muito produtivo, porque o professor atua como um mediador do conhecimento. E para que este método tenha efeitos desejados, é importante que o professor siga algumas regras para poder orientar a conversação didática. Para que o método de elaboração conjunta tenha efeitos desejados, é importante que o professor, como mediador, tenha a atenção de fazer com que todos os alunos participem na aula. É comum nas nossas escolas termos aqueles alunos quietos, que nunca se voluntariam para responder qualquer pergunta, nunca levantam a mão, nunca pensam em participar. Então, o professor também deve envolver estes mesmos alunos para poder responder algumas questões. É preciso indicá-los, não apenas trabalhar com aqueles alunos que sempre levantam a mão como voluntários para poder responder as questões. E também é importante o professor fazer pergunta e dar tempo para o aluno pensar na resposta. Só depois é que o professor pode indicar quem é que vai dar a resposta da pergunta.
Muitos professores primeiro indicam o aluno. Por exemplo, Jaime, levanta. O que entendes por animais domésticos? Então, dessa forma, a pergunta fica direcionada para o menino Jaime. Os outros alunos da turma já não fazem esforço em pensar na resposta daquela pergunta. E não só, o aluno fica psicologicamente abatido. Só do professor indicar Jaime, logo o aluno gela, já fica com o coração a palpitar. Mesmo que ele queira ou tenha a resposta correta, só por aquele medo de ser indicado diante de muitos e ser atribuído uma pergunta sem ser dado tempo para pensar, logo o menino pode correr maior risco de errar do que de acertar. O mais correto, senhores professores, primeiro é lançar a pergunta. O que são animais domésticos, meninos? Sim, quem pode responder o que são animais domésticos? Eu. Depois indica, Jaime, pode responder o que são animais domésticos. Então, dessa forma, o professor dá tempo para o aluno pensar e depois indica quem é que vai dar a resposta. Dessa forma, todos os alunos vão pensar na resposta porque ainda não se sabe quem será o indicado para responder. E se for eu a ser indicado, então todos vão fazer esforço para poder pensar na resposta daquela pergunta. Outra regra muito importante nesse processo de conversação didática, usando o método de elaboração conjunta, é o professor deixar o aluno terminar a sua ideia. Muitos professores interrompem quando o aluno está a intervir. É importante deixar o aluno terminar a sua ideia. Não importa se o aluno é gago, porque às vezes os professores não têm paciência com o aluno gago, porque o gago leva mais tempo para poder formular as frases. Ou então, aqueles alunos não muito inteligentes, quando o professor sente que o aluno está a ter tendências de dar uma resposta errada, logo, interrompe, para, isso não é assim, está errado. Não, senhor professor, não faça isso. Deixa o aluno terminar a sua ideia. Depois do aluno terminar a sua ideia, você vai fazer uma síntese, vai fazer uma correção e o aluno vai poder perceber que a sua ideia não estava correta. Estamos juntos, colega professor? Estamos juntos, senhor futuro professor? Deixar o aluno terminar a sua intervenção. Só depois é que o professor vai indicar o que está certo e o que está errado. E não só nesse processo de correção do que está certo, do que está errado, durante o uso do método de elaboração conjunta, é preciso o professor ter jeito de corrigir o que estiver errado. Quando o professor começar a dar nomes, o aluno que errou, isso não fica bem. Da próxima, o aluno não vai ter vontade de intervir, vai ter vontade de participar na aula. Você errou por quê? Seu cabeçudo? Não faça isso, senhor professor. Não faça isso. Deixa o aluno dar a sua intervenção, errada ou certa, não importa. Depois o professor vai dar indicações do que está certo e do que está errado, sem precisar de jogar na cara do aluno que ele errou. Ao dar a sua síntese, ao dar a sua explicação, ao dar a sua correção, o aluno sozinho vai se sentir tocado, vai perceber que eu errei. E nesse processo de correção, é importante o professor dar ênfase daqueles aspectos que os alunos já acertaram. Muito bem, animais domésticos são aqueles que vivem junto do homem. Então, isso o aluno vai perceber. Se o professor não repetiu o que eu respondi, é porque eu errei. Aquilo que o professor repetiu, então quer dizer que está certo, sem precisar necessariamente de chamar o aluno de burro, de dizer na cara do aluno com todas as forças que ele errou, que ele não sabe nada. Estamos juntos, senhores professores? E também é importante o professor fazer com que os outros alunos participem na correção. E isto é aproveitar as respostas incorretas para a discussão. Meninos, o vosso colega disse que animais domésticos são aqueles que vivem no mato. Isso está correto? Está certo?
Quem é que tem uma ideia contrária? Estão a perceber? Assim os alunos vão participando na discussão. Sim, não. Quem é que diz não? Levanta a mão. Quem é que diz sim? E você? Diz não por quê? E você? Diz sim por quê? Então o aluno vai aprender a justificar a sua opinião. E dessa forma, aquele aluno que errou não vai se sentir mal e muito menos sofrer bullying depois lá na saída. Com estas todas as regras de como monitorar, de como mediar a aula usando o método de elaboração conjunta, vai acontecer o quê? É claro que o professor vai criar um bom ambiente em que todos os alunos sentem-se estimulados para responder e participar nas discussões sobre a matéria que o professor traz dia após dia. E o que me resta agora é convidar meu colega professor. Vamos intensificar o uso do método de elaboração conjunta nas nossas aulas, porque este método tem muitas vantagens. O método de elaboração conjunta desenvolve no aluno a capacidade de formular perguntas, de dar as suas respostas, formular opiniões e justificá-las, dar seu ponto de vista e, como se não bastasse, o aluno desenvolve a capacidade de respeito pela opinião do outro. E o mais vantajoso ainda nisto tudo é que com o uso do método de elaboração conjunta há controle imediato do nível de assimilação dos conteúdos, porque ali existe a conversação didática. E como tudo que tem vantagens tem desvantagens, como ouvi dizer por aí, quando o método de elaboração conjunta não é muito bem orientado, então facilmente o professor pode desviar o assunto essencial da aula. Pode acontecer o desvio do essencial quando a conversa não for muito bem orientada. Como dissemos que existe uma conversação, então daquela conversação facilmente pode-se fugir do tema principal e começarmos a falar sobre outros assuntos que não têm nada a ver com o processo de ensino e aprendizagem. E também pode acontecer desvantagem porque alguns alunos não participam na aula, não contribuem com as suas ideias porque eles têm medo de errar. Alguns também têm medo de serem avaliados. Então, para que o método de elaboração conjunta não caia nessas desvantagens, é preciso que o professor planifique muito bem a sua aula, faça uma boa estrutura da aula. E qual foi o nosso tema de hoje? Método de elaboração conjunta, certo? Se gostou de ouvir falar sobre o método de elaboração conjunta, coloque ali o gosto e não se esqueça de clicar na palavra subscrever para poder receber mais conteúdos do A Psicologia e Pedagogia. Dúvidas, comentários, acréscimos, apresenta aqui no lugar de comentários. Não se esqueça, senhor professor, é preciso orientar bem a conversa para que o método não caia em desvantagem. Fazer com que fale um de cada vez. Isso é muito fundamental. Estamos juntos.